Boa noite, pessoal. Já tem bastante tempo que eu não me arrisco, né, a falar em público, tá? E assim, eu gosto muito de falar, né, mas muitas vezes o tempo vai tomando conta da gente, né, ao invés da gente tomar conta do tempo. Mas bem, estou aqui hoje, né, e assim, como a priori eu não tinha exatamente um assunto para falar, né, eu resgatei umas perguntas que ficaram pendentes lá de 2017, comecinho de 2018, né, quando eu tinha um quadro no blog que chamava Pergunte Qualquer Coisa, né? Obviamente qualquer coisa relacionada ao tema. Tá? E eu percebi, eu voltei a planilha lá onde eu guardava essas perguntas, que muita coisa ficou sem ser respondida. Tá? Então eu queria abrir essa live de hoje respondendo algumas coisas, mas obviamente estou aberto a perguntas de vocês. Então, por favor, podem se manifestando, né, que na medida do possível, é claro, né, eu vou cobrir, né, ou pelo menos tentar cobrir essas respostas. Tá? Então, deixa eu só consultar minha planilhazinha aqui. Ó. Olha só, uma pergunta que a pessoa me fez há um certo tempo. Né? Ela comentou o seguinte: óleo de arroz é low carb ou paleo? Falei, caramba, eu nem sabia que existia óleo de arroz, que alguém extraía óleo de arroz. Bem, eu entendo, né, que sendo um cereal, né, o processo para você extrair óleo de arroz, eu acredito que ele deve ser um processo bem mais industrial do que para extrair óleo de azeitona, por exemplo, né, azeite de oliva. Então, bem, pelo fato de ser óleo, com certeza é low carb. Né? Agora, por ser paleo, quer dizer, se é paleo ou não, provavelmente não. Né? Porque se você precisa de uma fábrica para extrair um tipo de óleo, né, de um grão, no caso, né, certamente paleo não vai ser. Tá? Outra pessoa me fez uma pergunta aqui sobre ácido úrico. Né? Ela falou o seguinte: meu ácido úrico está 6,6. Quais alimentos eu posso comer para baixar esse percentual? Bem, na verdade, só fazendo uma recapitulação rápida, né, você tem que lembrar que a produção de ácido úrico ela é normal dentro do nosso organismo, né, decorre do metabolismo, né, e a elevação do ácido úrico é que pode vir a ser um problema. Né, em casos extremos, caracteriza gota, né, doença conhecida como gota. E, bem, se você for pegar a recapitulação histórica da coisa, né, a gota ela era conhecida como a doença do rei, né, antigamente. E por que esse nome? Né? Porque praticamente só reis ou pessoas muito ricas conseguiam ter gota. Porque você tem que ter uma combinação que é mais ou menos explosiva. Né? E eu já chego lá nisso. Bem, o ácido úrico ele é decorrente do metabolismo de purinas, né? Que são substâncias presentes em coisas que a gente come ou bebe. E quando ele começa a se acumular, né, por gravidade, ele tende a se depositar nas articulações de membro inferior, né, sob forma de cristais que se acumulam nas articulações, e por conta disso muitas vezes causa dor. Né? São cristalzinhos lá na articulação que vão causar dor à pessoa. Mas bem, como que o ácido úrico se forma? Né? De onde que ele vem? Principalmente do metabolismo dessas purinas que eu falei. E onde que as purinas estão? Né? As purinas elas são encontradas em carne, por exemplo, em cerveja. Né? E bem, a pessoa fala, pô, então se eu comer carne eu vou ter gota. Não é bem isso. Né? Quando você come mais carne, a tendência é que o seu ácido úrico aumente. Isso é fato. A questão toda é que quando a produção de ácido úrico aumenta numa pessoa metabolicamente saudável, a excreção também tende a aumentar. Então, se você produz mais ácido úrico, vai sair mais ácido úrico na sua urina. A questão toda é que existem substâncias que dificultam a excreção do ácido úrico. Tá? Então, por exemplo, se eu como muito açúcar, né, que vai provocar a elevação da insulina, né, ou, por exemplo, se eu bebo álcool, né, tanto o álcool quanto o açúcar eles são conhecidos por reduzir a excreção de ácido úrico. Então, se eu estou comendo muita carne, bebendo muito álcool e comendo muito açúcar, eu tenho todos os ingredientes necessários para ter o ácido úrico elevado e gota. Né? Por quê? Eu vou estar fazendo com que a produção de ácido úrico aumente e a excreção de ácido úrico diminua. E por isso que a gota era conhecida como doença do rei, né, em tempos aí, mais antigos. Porque para você conseguir ter gota, você tinha que ter grana para comer açúcar, que era caro, para beber álcool, que era relativamente caro, e para comer carne, né, que era caro. Hoje em dia, isso está muito barato, se você for comparar, né, com
sei lá, 100, 200, 300 anos atrás. Açúcar é praticamente de graça hoje em dia, né? E lembra sempre que, por exemplo, né, um dos motivos que levou as cruzadas a acontecerem, né? As cruzadas elas tiveram um motivo político, né? Não era só para reconquistar a Terra Santa. Tinha muita riqueza ali, e uma dessas riquezas era o segredo de como fabricar açúcar, né? Então, daí você já consegue entender, né? Antigamente era difícil ter açúcar, era caro, né? Álcool nem se fala, carne nem se fala. Então, literalmente só um rei, uma pessoa com poder aquisitivo alto, que conseguiria ter gota. Tá? Hoje em dia é muito fácil para nós. Qualquer carne, com muitas aspas aí, é muito baratinha. Você pode comprar, sei lá, um monte de carne processada, salsicha, né? E açúcar nem se fala, tudo muito barato. Tá? Então, sendo específico a pergunta da pessoa, como que eu faço para baixar esse percentual de ácido úrico? Cara, literalmente, reduz a sua ingestão de álcool, reduz a sua ingestão de açúcar, né, de carboidrato refinado principalmente, e a tendência é que ele caia. Porque por mais que você coma carne, né, quando a sua produção de purinas aumentar, a sua excreção de purinas vai aumentar também. Né? Então é isso. Uma comida de verdade provavelmente vai resolver o seu problema de ácido úrico alto. Vamos lá. O que eu tenho que fazer para ganhar massa muscular depois de ter eliminado 18 quilos? Cara, a regra é clara nisso aí. Né? Quem quer perder gordura tem que trabalhar na dieta. Né? A maneira mais efetiva, ou a única maneira efetiva de você perder gordura é você mexer na sua dieta. Tá? E, bem, para ganhar músculo, não tem outro jeito. Você precisa malhar. E, concomitante a isso, você tem que prover para o seu corpo nutrientes suficientes. Então, se você quer ganhar massa magra, você tem que puxar ferro, e você tem que comer calorias suficientes e principalmente proteína suficiente, que é para você dar para o seu corpo os tijolinhos, né, os aminoácidos que ele precisa para construir músculos. Tá? Não é um trabalho fácil, né? Quem tem me acompanhado aí já viu isso. Eu tenho uma dificuldade extrema em ganhar massa magra, então mesmo aumentando meu aporte calórico, mesmo treinando no limite que eu consigo, né, por causa da minha limitação articular, né, de cirurgia de ombro, de joelho ruim, mesmo fazendo tudo direitinho, né, controlando, ainda assim, ganhar massa magra não é uma coisa fácil. Claro que tem gente que nasceu sortudo na vida, né, só de passar na porta da academia o cara já está ficando forte. Mas para a maioria de nós, né, não é assim. O ganho de massa magra ele exige dedicação. Deixa eu achar uma outra perguntazinha aqui. Pratico alimentação low carb e faço jejum de 16 horas, mas percebo que meu nível de açúcar aumenta no final do período. Entretanto, é normal ao final de 8 horas. Se é prejudicial, devo suspender o jejum? Eu não vejo problema não. Você tem que lembrar que sempre que quando você está em jejum, né, o seu corpo ele precisa prover algumas coisas para que ele mesmo continue funcionando. Né? Então, por mais que a gente fale, dieta cetogênica é legal, dá para viver só de gordura e tudo mais, você tem que lembrar que internamente, dentro do seu corpo, existem tecidos que só funcionam com açúcar. Um exemplo clássico são as células do seu sangue, as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos só funcionam com açúcar. Tá? Então, se você não está comendo açúcar o suficiente, o seu corpo precisa produzir açúcar, né, para alimentar esse tipo de célula. Bem, produção de açúcar, né, chamada gliconeogênese, né, é um processo normal. O seu fígado ele vai pegar o substrato que ele tem, né, vai pegar a gordura que ele que tem estoque no seu corpo, né, com mais vitaminas, sais minerais que você tem no seu estoque, né, no seu pool, ele vai produzir glicose. Então, muitas vezes uma pessoa que está em jejum, ela chega ao final do jejum, né, um pouco antes de interromper, mede a glicemia está alta, entre aspas. O cara fala, poxa, né, é verdade o que o Fantástico falou, o jejum vai me deixar diabético. Tem um monte de complicadores aí, né? Não é tão simples assim. Né? Na maioria das pessoas, jejuar vai baixar a glicemia assustadoramente. Né? Os experimentos que eu fiz aí no ano passado, depois de 5 dias de jejum, a minha glicemia estava em menos de 70. Conheço gente que já chegou a glicemia de 50. Tem estudos na literatura aí, na década de 80, colocaram pessoas obesas em jejum de 30 dias e ao final de 30 dias aplicaram insulina nos caras e derrubaram a glicemia do cara para menos de 30. E mesmo assim não houve sintomas de hipoglicemia. Tá? Então eu não ficaria me preocupando muito
né, se a sua glicemia está um pouco alterada no final do jejum. Né? Você pode ser um desses casos aí, em que o corpo requisitou mais glicose naquele momento, e seu organismo simplesmente produziu o suficiente, né, para que o seu corpo continue vivo. Tá? Então não fica estressando muito com isso não. Se tem uma coisa que é boa para normalizar a glicemia de todo mundo, é literalmente jejum. Tá? Low carb é muito bom, e jejum é melhor ainda. Né? Não comer nada é a melhor maneira de você colocar a glicemia no lugar. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Outro cara está falando aqui sobre se o jejum intermitente pode trazer melhora de desempenho cognitivo, né? Mesmo com jejuns curtos, como 3 vezes de 16 horas por semana. Isso é sabido. A literatura, a ciência ainda não sabe exatamente como que é o mecanismo pelo qual o jejum, né, ele melhora o processo cognitivo. Né? Mas o que é fato? Ele melhora. Né? A gente não sabe ainda o porquê. Né? Como o Dr. Souto gosta de falar, né? A realidade tem primazia sobre o mecanismo. Né? Ainda que a gente não saiba como melhora, sabe-se que ele melhora. Né? O que as pessoas falam muito é sobre o efeito leão com fome, que é muito visto na natureza. Né? Qualquer animal predador, quando está com fome, é aí que ele fica mais perigoso. Né? A acuidade visual melhora, o animal enxerga melhor, né? O olfato dele melhora, né? O raciocínio para a caçada dele melhora. Acho que assim, todo mundo que faz jejum com uma certa frequência, né, que já passou por jejuns razoavelmente longos, né, 1 dia, 2 dias, você sabe que chega num ponto em que parece que você está ligado no 220 mesmo. Né? Eu gosto muito dessa sensação, né, de o seu cérebro, ele não vou dizer nem que ele parece, né, ele está funcionando melhor. Eu gosto muito de trabalhar em jejum. Né? E relembrando que até princípio do século XX, né, o único tratamento conhecido e eficaz para controlar, né, convulsões, pessoas que são epiléticas, por exemplo, era dieta cetogênica e ou jejum. Né? Lembrando que fisiologicamente os dois são muito parecidos. Né? Tanto em dieta cetogênica quanto em jejum, depois de um tempo suficiente, né? Tanto jejuando quanto comendo baixo nível de carboidrato, você tende a entrar em cetose, né? E o abastecimento de energia do cérebro com corpos cetônicos, ele é sabidamente mais eficiente do que com glicose. Tá? Então, colocava-se epiléticos em jejum, por exemplo, e os ataques cessavam. Né? Tem até um médico da antiguidade, não é o Hipócrates, não. Erasistratus. Isso, Erasistratus. Ele falava que para as pessoas que tinham a chamada doença dos deuses, né, que era como se chamava a epilepsia lá em tempos antes de Cristo, pessoas que tinham a doença dos deuses deveriam ser colocadas em jejum sem piedade, né, para que as suas convulsões parassem. Tá? Então, novamente, né, a evidência histórica, né, e pré-histórica, né, e a evidência do mundo natural, tudo leva a entender que jejum melhora a sua capacidade cognitiva. Tá? Se você for pegar em termos de humanos, qualquer coisa mais ou menos se aplica. Imagina aí em tempos ancestrais, né, nossos ancestrais caçando, com fome você literalmente tem que se virar, você tem que ficar mais esperto para conseguir levar comida para casa. Né? Senão você vai voltar para casa de mão abanando. Vamos ver se eu acho outra pergunta aqui. Meu cunhado está com excesso de gordura no fígado. Quando eu falo sobre paleo, ele diz que essas gorduras são veneno para ele. Gostaria de usar argumentos críveis para ajudá-lo a reverter o quadro. Já expliquei sobre açúcar, mas o bicho é engenheiro cético e metódico. Como eu posso convencê-lo? Eu acho que as pessoas que deveriam, pelo menos, né, as pessoas deveriam ser mais facilmente convencidas, né, pelo argumento ancestral, né, de dietas ancestrais, são exatamente as pessoas que vêm da área exata. Tá? Porque eu venho da área exata. Né? E para mim, quando eu comecei a ler, tudo fez sentido. Né? Tudo fez sentido. Se a hipótese de Taubes está completamente correta ou não, a gente sabe que hoje em dia ela não está completamente correta, ainda assim Taubes não deixa de ter razão. Né? De novo, a realidade tem primazia sobre o mecanismo. Tá? Então, ainda que hoje a gente não saiba como que low carb funciona exatamente, né, isso já foi desprovado, né, foi mostrado falso aí no ano passado, ainda que a gente não saiba como ela funciona,
Tá? Então, assim, para o seu é o cunhado, né? O cunhado com excesso de gordura no fígado. O que ele precisa é de teoria, né, explicando como que o mecanismo funciona, para que, sabendo disso, ele consiga realmente acreditar. Né? Então, vamos lá, só uma passagem rápida. A famosa gordura no fígado, né? Esteatose hepática, atinge milhões de pessoas hoje, inclusive os chamados falsos magros, né? A pessoa que é magra por fora, não tem gordura visceral aparecendo, tem uma barriga que não é muito ou não é nada proeminente, e ainda assim, no exame de ultrassom, o cara vai lá e o fígado dele está coberto com uma capa de gordura. Bem, por que isso acontece? Essa capa de gordura são literalmente triglicérides, né? Para quem não lembra, né? Um triglicérides é uma molécula de gordura. Né? É a maneira como o nosso corpo armazena as gorduras. Né? É composto de uma espinha de glicerol, né? E 3 ácidos graxos ligados ali. Daí o nome triglicérides. Bem, os triglicérides, eles são, em última análise, né, quando você precisa fabricar triglicérides, eles são fabricados, né, são montados pelo seu fígado. Por quê? Quando você come gordura, a gordura, o triglicérides que você comeu, ele não é absorvido imediatamente pelo seu intestino. Ele tem que ser primeiro quebrado. Então quebra-se o triglicérides em glicerol e ácidos graxos. Esses caras passam pela parede intestinal, intestino delgado, caem na corrente sanguínea, né, e vão acabar sendo metabolizados pelo fígado ou sendo usados como fonte de energia. Tá? Lá no fígado, o seu fígado vai, se você estiver precisando estocar energia, se você está com mais energia do que você precisa, o fígado vai remontar, vai pegar 3 ácidos graxos, um glicerol, formar um triglicérides e enviar para estocagem. Né? Ou talvez para queima nos músculos. Bem, se a produção de triglicérides pelo seu fígado exceder a capacidade que ele tem de botar esses caras para fora, ou seja, o fígado está produzindo mais do que ele consegue exportar. Literalmente, você vai começar a acumular triglicérides no seu fígado. Né? Isso, ao longo dos anos, né, vai gerar a famosa esteatose hepática, né? Gordura no fígado. Bem, o que já se sabe, né? E o que para o seu cunhado aí, né, se você estiver me ouvindo hoje, bem, para você formar esse triglicérides, você precisa ter glicerol à disposição. Tá? E para você ter glicerol à disposição, né, um glicerol é uma molécula que é literalmente meia molécula de glicose. Tá? Então, sem glicerol sobrando, você não vai ter triglicérides sobrando. Tá? Então, assim, esse é um conceito, digamos assim, lógico, né, para um cara que é de engenharia, né, como é o caso do cunhado da pessoa que perguntou. É literalmente isso. Se você não tem tijolo para construir uma parede, meu amigo, você não constrói parede. Né? Você não vai construir a parede com vento. Não é assim que funciona, você sabe, você é engenheiro. Tá? Agora, do ponto de vista empírico, né, se ele estiver duvidando, cara, tem estudos e mais estudos, né, que mostram que pessoas colocadas em dieta de baixo carboidrato, em tempos muito curtos, né, eles literalmente desaparecem com a gordura no fígado. Né? No meu caso, eu nunca cheguei a ter esteatose hepática. Tá? Mas um indicativo de esteatose é, por exemplo, se o seu nível de triglicérides sanguíneos, você faz exame de triglicérides, e se ele está muito alterado. Então, considera-se triglicérides normal até 150, abaixo disso você está bem na fita, vamos dizer assim. Quando eu comecei a praticar low carb, lá em 2013, meu triglicérides já era considerado excelente, era 80, 90. Né? Hoje, mesmo com esse monte de gordura que eu como e tudo mais, que muitas vezes as pessoas, quem é leigo no assunto, fica arrancando o cabelo de preocupação, meu triglicérides hoje ele não passa de 15. Né? Ele não passa de 15. Tá? Então, isso. Para convencer o seu cunhado, você pode dar argumentos lógicos, como isso que eu falei, de onde vem a gordura no fígado e tudo mais. Você pode dar argumentos empíricos. Tem um monte de gente que fez isso e sarou. Você pode citar um monte de estudos. Também tem um monte. Tá? Eu estou vendo uma pergunta da Patrícia aqui. Ela perguntando o seguinte: comer muita gordura provoca cálculo biliar? Isso acontece? Hein? Essa é uma das lendas. Né? A resposta curta e grossa é não. Não acontece. Tanto que tem estudos... Tá? Tem estudos que mostram que pessoas postas em dietas de baixíssima gordura, ou seja, corta a gordura da alimentação do cara, rapidamente ela desenvolve o que se chama de areia biliar, que são pequenos grânulos, né, lá dentro da vesícula que com o tempo podem se juntar e formar um cálculo. Tá? Lembrando, qual que é a função
da vesícula biliar. A vesícula biliar, a função dela é armazenar bile. Para que serve bile? Bile é um composto que é produzido pelo fígado, ele é despejado direto no intestino, a porção mais próxima do intestino delgado, para que, junto com o suco pancreático, faça a digestão de um monte de coisas, entre elas gordura. Tá? O que acontece? Se você come gordura, automaticamente a sua bile se contrai, a sua vesícula biliar se contrai e a bile é despejada, vamos dizer assim, lá no intestino delgado. Se você começa a praticar uma dieta que não tem gordura, a sua bile não vai ser usada. Ao não ser usada, aumenta a chance dela se juntar em grãos e que esses grãos se juntem em cálculos. Foi exatamente o que eu falei antes. Esse estudo é bem clássico. Colocaram as pessoas em dieta de baixíssima gordura em acho que menos de 20 dias, os caras já tinham areia, já tinham areia na vesícula. Bem, aí vem a pergunta que é a seguinte: eu já tenho cálculo biliar, eu já fui colecistomizado, eu não tenho mais vesícula, tiraram a minha vesícula. Bem, aí a coisa já muda de figura. Se você já tem cálculo biliar, quando você comer gordura, a sua bile vai tentar, a sua vesícula biliar vai tentar se contrair, para emitir bile, e essa contração, todos os processos envolvidos aí, pode causar dor e desconforto. Ou porque o cálculo está fechando o ducto, que conduz a bile não chega ao intestino, por exemplo, e aí você vai ter uma digestão de gorduras ruim, que pode decorrer em diarreia, muitas vezes até vômitos mesmo. Tá? Então, de novo, comer muita gordura não é causa de cálculo biliar. Mas, se você já tem cálculo biliar, se você já não tem mais vesícula, faz sentido que você coma menos gordura, infelizmente. Uma possibilidade é você usar gorduras, uns triglicerídeos de cadeia média, como por exemplo óleo de coco. O óleo de coco não precisa de bile para ser digerido. Outras substâncias, outras enzimas intestinais, conseguem fazer a quebra do óleo de coco, por exemplo, para que ele seja absorvido pelo seu intestino. Tá? Então, não tem mais vesícula. Cara, faz sentido você comer uma dieta com menos gordura. Se isso é bom ou ruim para você, eu não gostaria, tá? Sinceramente, eu não gostaria de comer uma dieta com menos gordura. Mas, se isso é a diferença entre eu passar mal e eu não passar mal, não tenha dúvidas. Se eu fosse colecistomizado, se eu não tivesse mais vesícula, eu ia, literalmente, baixar a bola na gordura, e tentar comer gorduras mais fáceis, de digestão mais fácil, como óleo de coco, por exemplo. Bem, está aparecendo a pergunta aí do Ângelo. Comer muita gordura pode atrapalhar o emagrecimento? Pode. Porque, por mais que aí no mundo low carb a gente tenha cantado essa bola durante anos, eu falei isso durante muito tempo também, que as calorias não importam. Coma sem contar calorias e tudo mais. Realmente, contar calorias é chato, embora funcione, mas é muito chato. Muitas vezes demanda um esforço que nem as pessoas não estão dispostas a despender. E nenhum problema com isso. Quem quer contar, conta, beleza. Quem não quer, não conta. Mas não é tão simples quanto come tudo que você quiser que você vai emagrecer do mesmo jeito. Tá? Bem, o que eu já vi na minha experiência? Se você tem muito peso para perder, provavelmente quando você fizer a redução dos carboidratos, refinados principalmente, a tendência é que você perca peso mesmo sem se preocupar com calorias. Foi literalmente o meu caso. Eu comecei a praticar dieta paleo low carb em 2013, eu emagreci quase 16, 17 quilos. Em 6 meses, sem contar nada, não fazia jejum, eu fazia 3 refeições por dia, comia o que eu queria e ainda assim eu perdi 16 quilos, 16, 17. Bem, se eu tivesse abusado do total calórico, comido mais do que eu preciso, provavelmente eu teria ganhado peso. Eu falo provavelmente porque não é uma certeza não, tá? A teoria das calorias, ela também não é uma teoria exata não. Aliás, entre nós aqui, tá? Nutrição, nada é exato, tá? Mas a gente pode voltar nesse assunto depois. Mas então, literalmente, se você comer gordura demais, de maneira que exceda o seu total calórico absurdamente, fatalmente você vai ganhar peso, tá? E esse fatalmente é um fatalmente com aspas, tá? Por que eu falo isso? Não, já cantei o milagre, vamos cantar o santo. Tem um estudo dos anos 60, 59 e 60,
né, que ficou famoso na época, ele é muito citado até hoje, que é o estudo do Kekwik e do Pavan. Né? O que esse estudo fez? Eu já até falei sobre esse cara num vídeo que eu fiz para o Instagram TV. Mas, literalmente, né, eles alimentaram as pessoas com dietas artificiais, né, no sentido de que são dietas projetadas para terem teores específicos de proteína, carboidrato e gordura. Tá? E o que constatou-se? Né, só resumindo. Em uma dieta com teor de carboidrato muito alto, 90% de carboidratos na dieta, sendo que o total calórico da dieta era menos do que o sujeito precisava, então, supondo, né, o cara tinha que comer 2.000 calorias por dia, eles deram para ele 1.000 calorias por dia, sendo que dessas 1.000 calorias, 90% era carboidrato. Ele deveria perder peso, mas ele ganhou. Então, opa, a teoria das calorias está errada? Não, não está errada. Né? Ela pode talvez estar incompleta. E de mais a mais, ninguém come uma dieta projetada em laboratório todo dia. Então, assim, a questão da ciência é essa, né? Ela faz perguntas difíceis para muitas vezes conseguir respostas que são difíceis também. Né? As coisas geralmente não são simples, tá? Mas a gente não sabe do todo ainda. Né? Nesse mesmo estudo, só para completar, pegaram pessoas, deram para eles uma dieta feita 90% de gordura, né? Sendo que o cara estava comendo mais calorias do que ele precisava, mais calorias, e ainda assim ele perdeu peso. Tá? Faz sentido? Quando você olha e fala, pô, a termodinâmica estava errada? Não, a física não está errada. Tá? Se não procedeu desse jeito, tem fatores que a gente não conhece ainda. A ciência ainda não consegue explicar. Tá? Mas, via de regra, você pode acreditar no seguinte: qualquer nutriente, proteína e carboidrato, gordura. Se você comer mais do que você precisa, a probabilidade é que você ganhe peso. Beleza? Vamos lá. Qual a quantidade necessária e suportável por dia para comer alimentos gordurosos? Não tem resposta para isso. Tá? Eu acho, na verdade, acho que não existe uma resposta para isso, porque é muito pessoal. Né? O meu metabolismo basal, ele fala em 1.800 calorias por dia. Eu estou comendo mais porque eu quero ganhar peso. Tá? Eu poderia comer isso tudo de gordura? Eu poderia. Né? Eu prefiro não. Eu gosto de comer carboidrato, gosto de fruta e tudo mais. Né? Então, assim, não tem uma resposta fácil. Você tem que fazer, literalmente, o autoteste. Né? O autoteste é: vou fazer a dieta assim, assim, assado por X dias. Deu certo? Deu. Beleza, mantenho. Deu errado? Não. Então, cara, eu mudo. Né? Não tenham medo. Não tenham medo de testar, porque no final das contas o que você está fazendo não é comida. Desculpa, não é remédio, é só comida. Tá? E assim, comida, nenhuma comida, se eu decidir... Vamos pegar um caso absurdo, extremo. Não falando de comida, eu vou falar de cigarro. Se eu resolver fumar 20 cigarros por dia, começando hoje, eu não vou morrer em um mês. Não é assim que funciona. A doença crônica, ela leva anos e anos e anos. Então não é um pouquinho de gordura que você come durante esse mês, um pouco a mais, ou mesmo muito a mais, para testar. Não é isso que vai te matar, se for o caso. Idem para o carboidrato. Você fala, não, eu vou comer agora, eu só vou comer batata com açúcar todo dia. Mesmo que você faça isso, né, não recomendo, claro, mas mesmo que você faça isso, você não vai ficar diabético no mês que vem. A chance é muito baixa. Levaria alguns anos, né, para você ficar diabético fazendo uma loucura dessa, né, vamos dizer assim. Então vamos lá. Coma gordura até a saciedade. Não fique colocando gordura em coisa que não tem gordura. Eu já pensei desse jeito. Antigamente eu comia manteiga de colher quando eu estava com fome. Não faz sentido. Não faz sentido. O bom da ciência é isso. E o bom do cientista que preza pela ciência. Quando você vê uma evidência que é mais forte daquilo que você acredita, é sua obrigação mudar de ideia. Orgulho não deveria ter vez na ciência. Mas infelizmente tem. Orgulho e ego atrapalham tudo, inclusive a ciência. Pode ter uma outra pergunta ali. Eu já tive alguma experiência com dieta carnívora. Já tive. Sim, eu me senti muito bem. Sim, eu perdi peso. Mas eu adoro comer plantas. Então, assim, carnívora para mim é coisa de poucos dias ou poucas semanas. Tá? Eu tenho plena consciência de que é uma dieta perfeitamente saudável. Eu tenho consciência de que algumas pessoas não se dão bem com a dieta carnívora por causa da conformação do bioma intestinal. Então tem gente que começa a comer só carne, ovo e queijo e o intestino trava. Tá? Se você está com o intestino travado e sente desconforto, está doendo, não quer sair de jeito nenhum, está me machucando, cara, para!
É simples assim. Não demurra em ponta de faca. Se não funciona, para. Respeita o seu corpo. Agora, eu conheço um monte de gente que come só carne há vários anos. O cara vai ao banheiro normalmente, o intestino dele não trava, ele está feliz, a pele está brilhando, o cara está ganhando músculo. Cara, continua. Né? É simples. É simples. Faça o que dá certo para você. Tá? E isso vale para o outro lado também. Né? Porque assim, por mais que a gente no mundo low carb fique falando, fulano lá, o cara só vive comendo açúcar, ele vai ficar doente, não sei o quê. Você tem que ter consciência do seguinte, biologia, nada é exato. Você pode ter certeza que existem pessoas no mundo que vão comer o peso delas em açúcar a vida inteira e não vai acontecer nada com elas. Nada. Ela não vai ficar doente. A questão toda essa pessoa não é a regra, ela é a exceção. Não tente tomá-la como regra. Ela não serve de exemplo para nada, nem para o bom nem para o ruim. Por quê? Se você for tentar fazer o que ela faz, provavelmente você vai se dar mal. Eu falo sempre. Um conhecido meu pulou do 5º andar e não morreu. Isso não quer dizer que pular do 5º andar seja bom. Tá? Então, faça o que funciona para você. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui na minha planilha, enquanto não aparece nenhuma aqui. Tem uma pessoa aqui me perguntando sobre como que era na época da faculdade, né, como que eu fazia para lidar. Bem, para quem não sabe, né, eu fiz nutrição até o 4º período, estou planejando voltar no que vem, né, para me formar e pegar o diploma, mas apesar de na sala de aula ter bate-boca todo dia, né, praticamente todo dia, quebrava o pau com algum professor por causa de alguma coisa que eu não concordava, eu tinha lá minhas evidências, o professor tinha as dele, a gente discutia, mas em provas, né, nas provas do curso, eu sempre respondi o que me foi pedido, né, de acordo com o conhecimento convencional. Então, gordura faz mal, se comida em excesso, faz, responde bonitinho que faz. Né? Por quê? Não que eu acredite nisso, né? Mas eu não vou conseguir mudar o status quo de fora. Né? Isso é fato. Né? Se você está gritando de fora sem ser nutricionista, você é só mais um doido. Tá? Então, assim, algum dia seria um nutricionista formado, né? E aí eu vou ser capaz de emitir opiniões com respaldo. Tá? Para não ficar ouvindo, mas quem é você na fila do pão? Eu sou pós-doutorado em nutrição e você é um mísero estudante do 2º período. Então, assim, para evitar esse tipo de fadiga, né, em prova eu respondo exatamente o que me perguntam. Tá? Deixa eu ver uma outra perguntinha aqui. Alguém comentou que a mesma pessoa que falou sobre a dieta carnívora, que o lipidograma alterou um pouco. Cara, você veja sempre risco relativo. Tá? É sempre risco relativo. O fato do seu lipidograma aumentar não quer dizer muita coisa sozinho. Como é que está o seu colesterol total, como é que está o triglicérides, como é que está o seu HDL. Você tem que ver as coisas como um todo. Não fica se prendendo em números soltos, não. Tá? É muito mais importante as relações. Uma outra pessoa que me perguntou sobre o protocolo, sobre valer de comer 50 gramas para a vida toda. Tá, entendi. Olha só, o protocolo que eu sigo, né, que eu desenhei para mim mesmo, né, o protocolo PLFG. Outra pessoa até perguntou agora se eu consegui ganhar massa com PLFG. A resposta é sim. Tá? O que eu fiz? No começo desse ano, né, eu estava, apesar de nunca ter saído da dieta, eu estava exagerando um bocadinho no álcool e estava comendo frutas demais. Né? E por conta disso eu ganhei bastante peso. Né? O ano passado eu ganhei 9 quilos quase. Então quando eu cheguei em janeiro desse ano com 69, eu falei, opa, tem uma coisa errada aí, vamos mexer. Criei para mim um protocolo chamado PLFG, né? Um protocolo que eu ensino lá nos meus grupos do WhatsApp. É um protocolo chato. Tá? E por que eu falo que ele é chato? Eu peguei conceitos da chamada dieta flexível. Né? O que é dieta flexível? Dieta flexível é uma vertente de dieta usada muito no mundo do fisiculturismo, onde os caras se preocupam em saber exatamente quanto de cada macronutriente eles estão ingerindo ao longo do dia. É chato? É chato. Você tem que pesar comida? Tem que pesar comida. Tá? Então, assim, se você não está disposto a isso, nem tente. Mas, tem resultado? Tem, cara. Olha lá os montes de fisiculturista. Aquilo é bomba. Não, meu amigão, aquilo não é bomba, não. Bomba ajuda o seu músculo a crescer. Se você comer porcaria, você nunca vai ficar sarado, não importa o que você tome. Não tem mágica que vai te fazer ficar com o corpo todo definido lá, comendo mal. Mas então,
qual que é o ponto da dieta flexível? Hoje em dia, os caras eles medem o quanto que ele precisa de proteína para crescer o suficiente, calcula aquilo ali, o mínimo de gordura, geralmente, para manter-se vivo, manter saciedade e tudo mais, e o resto o cara completa com carboidrato. Funciona para ele? Funciona. Mas, para mim, isso não funciona, porque quando eu como carboidrato demais, eu fico com muita fome. Né? E eu não tenho objetivo de competir. Você tem que lembrar sempre disso. Né? O fisiculturista em competição, ou em pré-conteste, né, como se diz, o cara está numa missão. Então é muito mais fácil psicologicamente para ele falando saber que ele vai comer tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, né? E não vai escapar da dieta nunca. Tá? Beleza. Com isso em mente, o que eu pensei? Falei, ó, eu não acredito que gordura boa faça mal pra gente. Então no meu protocolo vai ser proteína suficiente, o mínimo de carboidrato para me satisfazer, tá? Porque eu gosto de comer fruta, eu gosto de comer planta, e o resto é gordura. Tá? Então dentro do protocolo PLFG, eu desenhei para mim. Eu comia no máximo 100 gramas de carboidrato por dia, na verdade era 50 gramas, no máximo 50 gramas em dia de descanso, no máximo 100 gramas em dia de treino. Proteína suficiente, calculei 2 gramas de proteína por quilo de peso e o resto era gordura. Funcionou, que foi uma maravilha. Né? Eu capinei aí os meus 9 quilos, na verdade eu baixei disso, eu estava com 69, eu baixei para cheguei a pesar 57 quilos com 8, 9% de gordura. Tá? Bem, foi ótimo para perder gordura. Mas eu quero ainda, né? Eu estou na trilha ainda, para ganhar massa magra. Eu quero pesar 75 quilos com 10% de gordura. Hoje eu estou pesando 60, 61, mais ou menos. Então eu mexi no protocolo de novo. Então agora eu estou comendo muito mais calorias do que eu preciso, malhando na medida do que eu consigo, dadas as minhas lesões, para ganhar massa magra. Ganhei massa magra? Ganhei, certamente. É visível. Assim, quando eu falo ganhei certamente, eu não fiz nenhum exame, tá? Eu não medi, não fiz bioimpedância, não fiz DEXA, não fiz nada. Nem medida por pregas eu fiz. Né? O que eu tenho acompanhado é o tamanho da minha cintura, né? A largura do meu ombro e o espelho. Né? Ter sempre em mente que o espelho é o seu melhor parâmetro. O espelho é a roupa. Esses dois nunca vão mentir. Né? A balança vai mentir. A fita métrica até pode medir um pouquinho, tá? Porque você pode ficar mais inchado ou menos inchado no outro dia. Tá? Mas o espelho e a roupa nunca vão mentir. Então, respondendo a pergunta, sendo direto, ganhei massa magra? Com certeza ganhei. Eu estou mais forte, ainda estou longe de chegar no que eu quero. Ainda tem 14 quilos para ganhar aí. E eu estou fazendo um processo lento, porque eu quero tentar ganhar músculo, ganhando o mínimo possível de gordura. E quem está nesse mundo aí sabe que isso é difícil. Né? Você ganhar músculo sem ganhar gordura é uma coisa complicada, porque para você ganhar músculo você tem que de alguma maneira se anabolizar, né? Um anabolismo natural que seja, ou artificial para quem quiser tomar uma bomba, né? Eu não quero, mas quando você anaboliza, o seu corpo tende a crescer como um todo. Então se cresce músculo, geralmente gordura cresce também. Então assim, o segredo é tentar fazer o que os caras chamam de bulk limpo, é você tentar ganhar o máximo de músculos e o mínimo de gordura ao mesmo tempo. Mas é ilusão achar que você não vai ganhar gordura quando estiver ganhando músculo. Tá? Simplesmente o nosso controle fino, né, a gente não tem acesso a ele. Ninguém consegue falar, corpo, queima a gordura aqui da barriga, né, mas não queima, sei lá, o músculo do bíceps. Não é assim que funciona, você não tem esse ajuste. A gente faz o que sabe que funciona, esperando que, no geral, né, o resultado seja na direção que você quer. Então, beleza, estou malhando, estou comendo direito, estou ganhando músculo. Minha cintura já aumentou? Já aumentou. Porque quando eu estava pesando 56 quilos, a minha cintura estava medindo 73. Eu já ganhei 4, 5 quilos, estou com 61, 60, vamos colocar 4 quilos. A minha cintura cresceu 2 centímetros. Então agora estou medindo 75 centímetros. Então, com certeza eu ganhei gordura. Tá? Mas como a força veio junto, a definição muscular veio junto, né, eu estou tranquilo nesse quesito. Ano que vem, né, eu vou entrar de novo em fase de cut, tentar perder gordura, né, para depois ganhar músculo, perde gordura, ganha músculo. É o mesmo processo que um fisiculturista faria, só com a diferença que o cara faz isso em 3 meses. Às vezes o cara fica 6 meses fora de temporada ganhando músculo e gordura junto, depois 3 meses para secar. Tá? Eu não tenho essa pressa, eu não vou competir com ninguém. Então o meu plano é, ao final de 2020, eu quero estar pesando 75 quilos. Né?
vamos ver. É um peso que eu nunca passei perto com composição corporal boa. Né? Como eu falei, quando eu comecei a praticar dieta paleo lá em 2013, eu pesava 76 quilos, mas quem vê minhas fotos lá no blog vê que tinha uma barriga de chopp, e macarrão, e cerveja, e pizza, né? E sorvete. Tinha uma barriga considerável, né? Eu tinha percentual de gordura alto, estava com 28% quase. Né? Como hoje eu estou beirando aí 10%, talvez encostando nos 11%. Tá? Isso tudo medido usando aquele calculador da Marinha Americana. Tá? Tem uns pontos percentuais de erro aí, tanto para cima quanto para baixo. Então se ele está marcando 11, pode ser 8, que com certeza não é 8, mas pode ser 12, 13, 14 também. Tá? Mas literalmente não estou preocupado com isso agora. Meu objetivo agora é ganhar músculo, mesmo que a gordura venha junto. Por quê? Quem está no mundo paleo, low carb, sabe que perder gordura, em comparação com ganhar músculo, perder gordura é muito fácil. Muito fácil. Só tem que mexer na dieta. Né? Ganhar músculo, não. Você tem que mexer na dieta, você tem que treinar direito, você tem que dormir direito, blá, blá, blá. Não é uma coisa simples. Vamos lá. Enquanto não vem perguntas aqui. Aliás, pessoal, fiquem livres para perguntar, tá? Se eu ver que está ficando buracos muito grandes sem pergunta, eu vou recorrer à minha planilha aqui, que aqui está cheio de perguntas. Vamos lá, enquanto ninguém pergunta nada, vamos para cá. A moça aqui perguntando sobre intestino permeável. Né? Ela falando que tem um filho dela de 2 anos, foi diagnosticado com alergia ao leite aos 26 anos de vida. Não, tadinho. Enfrentamos uma luta, tentar introduzir a fórmula com aminoácidos livres, que piorou o quadro. Ele passou a evacuar muco puro, acabou desenvolvendo a síndrome. Hoje tem um cardápio super restrito, industrializado, toma leite vegetal. E mesmo assim, qualquer alimento novo que tenta introduzir, ele tem diarreia. Frequentemente tem pequenas bolinhas vermelhas ao redor da boca após comer. Sempre ocorre que o intestino dele não está bem, estamos acompanhando com gastro, diz que provavelmente não tem mais alergia e sim síndrome do intestino irritável. Mas mesmo assim tem sido muito complicado a introdução de alimentos. Não come glúten também. Já tentei inúmeros probióticos que só pioraram o quadro de diarreia. Gostaria de saber a sua opinião. Cara, assim, eu me sinto realmente pouco capacitado, muito pouco capacitado para falar sobre isso. Tá? Como você sabe, eu não sou nutricionista, quiçá médico. Tá? Mas bem, uma criança que já nasceu com síndrome de intestino permeável, né, eu estou entendendo que ela deve ter, porque assim, só recapitulando, né, o intestino permeável, para quem não sabe, né, a medicina convencional considera uma hipótese. Tá? Para a gente que está aí no mundo da saúde ancestral, é uma realidade. O que acontece? A parede do seu intestino delgado ela é muito fininha. Né? Em alguns pontos ela vai ter só uma célula de espessura. Né? Do outro lado já está a sua corrente sanguínea. Então os nutrientes estão passando ali, né, dentro do seu intestino, tanto grosso quanto delgado, e eles precisam migrar para a corrente sanguínea. Né? Então existe um controle que deixa algumas coisas passar, outras coisas não. Por exemplo, bactérias não deveriam passar, restos de comida não digerida não deveriam passar, faz todo sentido. Você não vai querer ter fezes passando pela sua corrente sanguínea. Tá? Então esse é um intestino saudável, ele está fechadinho, uma rede fechadinha. O que se sabe? Tem proteínas que mantêm essas células grudadinhas umas nas outras aí, né, e faz o revestimento intestinal ficar íntegro. E dependendo do que você come, né, tem alguns alimentos que sabidamente enfraquecem essas ligações. O mais conhecido deles é o glúten. Então, assim, o glúten é formado de algumas proteínas, né, que o impacto dessas proteínas sobre o revestimento do intestino é afrouxar as ligações entre as células. Então, se o intestino com as células estavam assim, muitas vezes ele faz isso um pouquinho. Abre um pouco. E ao abrir um pouco, o conteúdo intestinal consegue para a corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, isso vai disparar uma resposta do sistema imune, porque aquelas células, aqueles pedacinhos de coisa, não deveriam estar ali. Tá? E muitas vezes o sistema imune acaba se confundindo e, ao aprender a reagir contra aqueles corpos estranhos que estão na sua corrente sanguínea, ele passa a reagir contra o seu próprio corpo. Tá? Então, tem toda uma hipótese, né, sobre isso, né, que diz que exatamente quando você corrige o intestino permeável, principalmente através da dieta, você vai limitar certos alimentos, principalmente glúten, você tende a diminuir outras doenças autoimunes. Tá? E aí vai a lereia de doença autoimune, que a gente tem relatos de que desapareceram e ou melhoraram, né, quando você faz uma mudança alimentar. Então, cara, aí vai entrar artrite, entra o lúpus, entra a fibromialgia, alguns tipos de dermatite,
diabetes tipo 1, tá? Não estou dizendo que deixar de comer glúten resolve tudo isso, né? Se fosse tão simples assim, era muito fácil, tá? Mas ele está envolvido nisso. Tá? Então, assim, a pergunta da pessoa, me soou difícil, né? Não estou me sentindo capacitado para responder, porque ela falou que o filho dela já nasceu com síndrome de intestino irritável. Desculpa, com síndrome do intestino permeável. Né? E assim, eu não sei como isso poderia ter se processado, se passado. Tá? Dado que um bebê, hipoteticamente, ele não foi exposto ao glúten ainda. Eu não sei também como é que é o trânsito de alimentos da mãe para o bebê intrauterino. Né? Se o glúten, se ele é uma molécula que passa e pode desencadear esse tipo de coisa. Faria até um certo sentido. Tá? Faria até um certo sentido. Mas eu não vou me atrever a falar isso não, porque se tem uma coisa que eu não sou mesmo, é médico. Tá? Vamos lá, tive outra perguntinha. Pessoal, de novo, fiquem à vontade para perguntar, tá? A gente tem aí mais uns 15 minutos de conversa ainda. Fala aí, Lara, diz aí, você chegou agora, o que você quer saber? Tá sempre perguntando coisas? Vamos lá, manda a sua pergunta que eu te respondo. Olha que coincidência, tem uma pergunta até sobrando aqui. Eu estou falando exatamente isso. Todo mundo sabe que low carb é eficiente para diabetes tipo 2. Você poderia falar um pouco sobre diabetes tipo 1? Cara, é altamente eficiente para diabetes tipo 1 também. Né? Só fazendo a recapitulação histórica, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, até o final do século XIX, né? Uma pessoa a cada 4.000, isso? Não. Uma pessoa em cada 1.000 era diabética ou pré-diabética. Tá? E hoje em dia, né, se você somar diabéticos e pré-diabéticos, isso dá quase uma pessoa em 4. Tá? É claro que os casos de diabetes tipo 2 são esmagadoramente maiores. Né? Diabetes tipo 2 são, sei lá, 95% dos casos. Né? O diabetes tipo 1 é muito mais raro, vamos dizer assim. Né? Mas pensa em tempos ancestrais. Diabetes sempre existiu, acompanha a humanidade. Agora ele só ficou mais comum, muito mais comum, mas ele sempre existiu. Como é que se tratava diabetes no passado? Diabetes no passado ele era tratado com privação de carboidrato. Né? Se você pega aí no início do século XX especificamente, né, foi quando a disciplina diabetologia, quando a diabetologia foi inventada, né, pelo Dr. Elliot Joslin, né, um médico americano, ele era categórico. Ele privava os pacientes de comer carboidrato de qualquer natureza e com isso controlava a glicemia dos caras, porque na época não existia insulina, não se conhecia a insulina. E os remédios hipoglicemiantes, né, tantos aí, as diversas famílias, né, as sulfonilamidas, sei lá, tem um monte de famílias de hipoglicemiante, não tinham sido inventados ainda. Então só se tratava diabetes com alimentação. Tá? Inclusive o Joslin, o cardápio que ele usava com os pacientes dele virou um livro, foi compilado pela enfermeira Rebecca Oppenheimer, que era a enfermeira dele. Né? Ela foi publicado em 1917, ou seja, tem 101 anos que o livro de receitas do Joslin saiu. Né? Eu traduzi esse livro, ele está lá no blog. Se você dá uma olhada lá na seção de livros, ele está lá à venda, inclusive. Um monte de receita, mas é chocante você ver as páginas onde ele fala alimentos bons para os diabéticos. Carne, ovo, queijo, vinhos sem açúcar, vinhos não doces e tudo mais. Tá? E comidas que diabéticos nunca deveriam comer. Pão, bolo, mel, fruta, vinho doce, cerveja. Né? É isso. Então, quando você pega diabetes tipo 1, por que ele ocorre? Hoje em dia, tem uma corrente que entende o diabetes tipo 1 como doença autoimune. Por algum motivo, o seu corpo se rebelou contra si mesmo e ele está atacando as células beta do seu pâncreas. Tá? Células beta produzem insulina, então, quando o seu corpo mata as próprias células beta, você para de produzir insulina, né, desenvolve diabetes tipo 1 e vira insulina dependente. Tá? Hoje em dia, eu vi alguns estudos que falam sobre reimplante de células beta, alguns outros sobre recuperação de células beta, né? Mas é tudo incipiente ainda. Tá? Diabetes, tipo 1 ou tipo 2, ele não tem cura, tá? Mas ele tem controle. E aí você entra na questão que é filosófica. Né? Eu tenho diabetes.
supondo, tipo 1 ou tipo 2, qualquer que seja. Mas a minha glicemia está sempre controlada porque minha dieta é boa. Eu tenho diabetes mesmo, né? Se as árvores caem na floresta e ninguém viu, ela caiu mesmo? Elas caíram mesmo? Então isso é uma pergunta que é filosófica. Tá? Isso é uma cura ou não? Eu entendo que não é cura, porque se eu voltar a comer carboidrato em excesso de novo, minha glicemia vai voltar a subir. Né? Mas se eu consigo controlar minha doença sem remédio, é cura? Não sei. Acho que depende, né? Depende de cada um. Tá? Bem, a intervenção primária do Centro de Oslo para controle de diabetes, que é a referência mundial de tratamento de diabetes hoje, é dieta de baixo carboidrato. Recentemente a Inglaterra agora, foi publicado até no diabetes.co.uk, né, que é o principal site de diabetes lá em inglês. O dieta low carb foi reconhecida como o melhor tratamento efetivo para diabetes. Ponto, não tem conversa. É melhor do que insulina, é melhor do que remédio, é melhor do que qualquer coisa. Porque o nível de intervenção é baixíssimo. É apenas comida. Tá? Quando você se expõe à insulina paulatinamente, você vai estar controlando sua glicemia, beleza. Mas você vai ficar resistente à insulina ao longo do tempo. A tendência é que a dose tenha que ser aumentada ao longo do tempo. Tá? Uma pessoa chegou depois e perguntou se eu tenho diabetes tipo 2. Não, cara, foi só um exemplo, tá? Eu estava só partindo desse... Supondo que eu tenho diabetes tipo 2, tá bom? Mas eu não tenho, não. Né? Ainda bem. Poderia ter tido, né? A minha infância e a minha idade adulta, assim, eu abusei do doce, foi com força. Né? Foi com força. Tá? Mas, felizmente, eu não desenvolvi. Beleza? Que mais que eu poderia falar sobre diabetes? Assim, tem um tipo de diabetes que é razoavelmente raro, a gente chama de MODY, né, M-O-D-Y, que é o diabetes tipo 1, que surge na idade adulta. Né? É uma sigla em inglês para diabetes do jovem de início tardio. Né? Mature Onset Diabetes of the Young. Porque geralmente diabetes tipo 1 aparece na infância. Diabetes tipo 2 aparece quando você já é adulto e está abusando do carboidrato. Tá? Hoje em dia tem muitos casos de diabetes tipo 2 na infância. Né, que é inclusive um problema. Naquele documentário, eu acho que é no Carb Loaded, o cara fala isso. A gente não sabe como é que trata criança com diabetes tipo 2. Estão aprendendo agora. Por quê? Não existia criança com diabetes tipo 2. Existia criança com diabetes tipo 1. Tá? E agora, infelizmente, ficou comum. Tá? Mas o MODY, M-O-D-Y, né, diabetes tipo 1 do adulto, ela é muito rara, mas ela acontece também. Então, eu era saudável até a idade X e, de repente, mesmo sem abusar do carboidrato, né, eu fiquei diabético. As minhas células beta começaram a morrer. Pode ter um monte de coisa envolvida. Pode ser doença autoimune, né, alguma coisa que você fez, querendo ou sem querer, né, para que o seu corpo se rebele contra o seu pâncreas. Mas pode ser exposição à radioatividade, exposição a produto químico. Tem um monte de coisas que pode matar as células do seu pâncreas e te deixar diabético. Entendeu? Isso, cara, o diabetes assim, é uma das doenças que mais dá dinheiro, né, hoje em dia. Então, a chance de você, não de você, mas a chance do tratamento convencional de diabetes mudar é muito baixa. Né, porque doenças crônicas, em geral, elas são muito lucrativas para a empresa. Tem um artigo no blog, inclusive, que fala exatamente sobre isso. Perguntaram para pessoas da indústria farmacêutica se faria sentido pesquisar curas definitivas para doença crônica. A resposta do cara foi categórica. Não vale a pena. É muito melhor para eles, financeiramente falando, você tratar o sintoma do que você tratar a causa. A questão toda aqui, no longo prazo, o desfecho é ruim. Né? Então, se você precisa tomar insulina injetável, se você precisa tomar metformina ou qualquer remédio dessa classe, né, cara, para, estuda um pouco, reveja seus conceitos, peça ajuda para quem entende do assunto e mude a sua dieta, seu estilo de vida. Né? Porque controlar uma doença com remédio, você não está saudável. Se você não tem sintomas porque você toma remédio, você não está saudável. Tá? Saúde não é ausência de doença. Né? Saúde é muito mais do que isso. Bem, pessoal, nosso tempo está esgotando. Né? Eu agradeço a paciência e a presença de todos. Eu vou tentar fazer isso com mais frequência, 1 ou 2 vezes por semana. Tá? Eu quero postar esse vídeo no YouTube depois, para quem não conseguiu ver.
E eu vou postar os links depois lá no Instagram, né, para que de lá vocês possam pular para o YouTube. Tá bom? Gostaria de pedir que vocês não deixassem de visitar o blog, né, palhadiario.com. Ele está lá, tem muito material, já tem quase 2.000 artigos publicados. Então, praticamente qualquer assunto que você quiser saber sobre low carb, paleo, né, vai estar lá. Se não tiver, me manda um e-mail. Né, meu e-mail é hilton@palhadiario.com. Né, eu vou correr atrás, acho na literatura e posto. Tá? E por esse mesmo e-mail, né, hilton@palhadiario.com, pode ir despejando perguntas aí. Eu não garanto quando eu vou conseguir responder essa pergunta, mas eu vou fazer o máximo para responder tudo assim que possível. Beleza? Então é isso, moçada. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Fui!